Imagine por um instante que você carrega dentro de si a força para acender a chama da sua própria existência, tornando-se o eixo do seu próprio universo. Cada pensamento, cada desejo, cada intenção pode se transformar em chamas capazes de moldar realidades. Isso não é apenas um sonho místico ou uma teoria esotérica, é uma verdade poderosa que dorme dentro de você, esperando ser despertada. Em O Fogo que Cria, Como se Tornar o Centro do Universo, Aleister Crowley, mestre do ocultismo e da alquimia espiritual, desvenda o segredo da chama primordial. O poder da vontade como uma centelha divina que forja destinos e transforma a realidade. Por meio de seus ensinamentos visionários, este texto vai guiá-lo a compreender que o fogo que cria não é apenas um elemento físico, mas uma energia cósmica que pulsa em cada um de nós. Crowley, com sua habilidade única de unir o arcano ao prático, conduz você a uma compreensão profunda de como sua mente, alinhada à energia universal, pode se tornar o centro de tudo o que você vive. É uma jornada rumo ao poder pessoal absoluto, onde você aprenderá a acender seu espírito, alimentar suas aspirações mais audaciosas e moldar o destino que deseja. Este texto não é apenas um conjunto de ideias, é um ritual em si, uma invocação ao seu poder mais puro, à sua capacidade de transformar o caos em ordem. Prepare-se para mergulhar em um conhecimento oculto que desafia os limites da consciência comum e convida você a ser o arquiteto do seu próprio universo. Desperte a chama, seja o centro. O poder de criar está em você. Não há criação sem ousadia, não há manifestação sem transgressão. Tudo o que existe nasceu de uma ruptura, de um ato de vontade contra a inércia, de um raio na escuridão cega do universo. Você, leitor, invocador, mago adormecido ou Deus escondido, está prestes a abrir um livro que não foi escrito para agradar ou confortar. Ele foi ditado a partir do núcleo de um fogo eterno, para lembrá-lo do que os séculos tentaram apagar. Você não está aqui para receber, mas para comandar. Este livro é um ato de magia, não uma coleção de teorias, não uma nova doutrina, nem um guia moral disfarçado de metafísica. É uma espada verbal, uma corrente elétrica transformada em palavras, uma chave forjada com o sangue daqueles que o usaram antes de você. A manifestação não é um presente, não é uma graça, é um ato de autoridade espiritual. Quem ainda espera receber está fora do templo, porque o templo não se encontra, ele se acende. Do meu trono além do tempo, onde forma e desejo se fundem no mesmo grito, ofereço esta obra como uma invocação estruturada. Cada palavra foi tecida com intenção, cada frase é um ritual, cada capítulo é um selo que abre um limiar ardente. Magia e manifestação não são para aqueles que ainda buscam permissão. São para quem sabe que a realidade é um palco a serviço de quem ousa escrever o roteiro sem pedir perdão. Caminhei entre anjos e feras, invoquei a sombra e o raio, fui sacerdote do abismo e arquiteto do céu. E compreendi que não há diferença entre um e outro, exceto pela direção da vontade. Manifestação não é atrair, é parir mundos a partir da alma, é gravar sua vibração na carne do universo, é forçar o éter a tomar forma porque você decretou. Este livro não vai ensinar você a desejar bem, ele vai obrigá-lo a lembrar que você é a fonte do desejo. Você é o canal, a corrente, a centelha, o altar e o Deus. Mas para chegar lá, você precisa romper os selos mentais, matar o mendigo interior, destruir o eu pequeno que ainda espera por justiça, lógica ou equidade. Este livro não é justo, é exato. Não é bom, é verdadeiro. Não é moral, é letal. Cada capítulo abrirá um limiar, não para você entender, mas para se transformar. As palavras que virão não são conhecimento, são um ritual vivo. A leitura será uma invocação, e você, se ousar, não será o mesmo ao final, porque este não é um texto para ser lido, é um ritual para ser executado. Faça o que quiseres, pois esse é o todo da lei. E se sua vontade é manifestar com fogo, comandar com vibração, criar com autoridade sagrada, abra este livro como quem abre um grimório selado e deixe o universo tremer diante da sua presença. Capítulo 1. Invocar e comandar. Não espere, ordene. Qualquer mago que espera já falhou antes de começar. Qualquer invocador que duvida perdeu o direito antes de pronunciar o primeiro nome. Você, criado no culto da paciência,
da humildade e da espera divina, deve saber que tais ensinamentos foram um ato de guerra contra seu poder. O universo não responde às súplicas, responde à autoridade. Quem ainda pede já confessou que esqueceu quem é. Invocar é comandar, não chamar, não implorar, não negociar. A verdadeira magia não rasteja, ela se ergue, proclama, impõe, não pela violência, mas pela certeza, pela vibração exata de quem sabe que não há separação entre seu desejo e sua capacidade de criar. Os antigos sabiam disso, por isso pronunciavam nomes sagrados como quem abre portas. Cada invocação era um ato absoluto, não uma opção. Invocação não é um gesto, é uma declaração de domínio. Eu, Aleister Crowley, revelo a você sem máscaras. Não há magia sem domínio, não há manifestação sem imposição, não há criação sem soberania. Você não invoca para ver se algo chega, você invoca para que deva chegar. Você não usa rituais para pedir com mais fé, usa para gravar sua vontade na carne do universo. O universo, essa fera adormecida, esse Deus sem rosto, esse servo sagrado, curva-se diante de quem não hesita. A energia não se move por compaixão, mas por direção, por geometria, por ordem. Você não está aqui para se perguntar se pode manifestar. Você está aqui para manifestar. Ponto. Sua vida é o reflexo exato da sua falta de comando. Sua realidade não é injusta, é precisa. Ela mede sua vibração, obedece sua estrutura, executa sua frequência. Quer saber o quanto você comanda de verdade? Olhe para o seu mundo. Ali está a medida exata do seu poder, nada mais, nada menos. Mas isso não é castigo, é uma chave. Se você criou isso, pode destruí-lo e recriá-lo. O segredo que os templos nunca ensinaram está aqui. Não há nada mais mágico que um decreto executado a partir do centro. Não são símbolos, velas, anéis ou demônios, apenas você e sua palavra. E você é a palavra. Quando você invoca a partir desse lugar, do trono interior, o éter não resiste. Estruturas invisíveis tremem, selos se rompem, os planos respondem, porque o universo sabe reconhecer um rei. Você não precisa de permissão, não precisa purificar seu karma, não precisa estar pronto. Você só precisa decidir que já é. Invocação não é técnica, é postura, é frequência, é campo. Invocar é viver como se já estivesse feito, falar como se já fosse seu, respirar como se o mundo fosse seu servo, não por arrogância, mas por estrutura, porque você assumiu seu lugar como o canal central de tudo. Faça o que quiseres, pois esse é o todo da lei. E se sua vontade é manifestar, não pergunte, comande. Não questione, declare. Não espere, invoque. Capítulo 2. O desejo é a chave. Do desejo criativo ao decreto sagrado, ensinaram você a desconfiar do desejo, a temê-lo, a domesticá-lo, como se fosse uma fera que precisa ser acorrentada no porão da alma. Mas eu digo, com a voz dos deuses antigos, com a fúria dos profetas hereges, o desejo é a chave. Não há criação sem desejo, não há magia sem desejo, não há manifestação sem desejo. O desejo é o motor secreto dos mundos, o combustível dos deuses, a semente de cada universo. Tudo o que existe, tudo o que respira, tudo o que brilha nasceu de um desejo. Mas não falo do desejo morno, da carência disfarçada de virtude. Falo do desejo primal, absoluto, que arde como uma estrela dentro do mago e o impulsiona a romper as leis da mediocridade. O desejo verdadeiro é sagrado, e por isso foi condenado, porque quem o abraça se torna livre, perigoso, criador. Não pode mais ser domado por moral, religião ou sistemas. Ensinaram que o desejo é pecado. Mentira! O verdadeiro pecado é reprimir sua vontade, porque cada desejo negado apodrece dentro de você, cada desejo reprimido vira sombra. Mas cada desejo que você aceita, ritualiza e acende se torna um decreto sagrado. É aí que a magia se torna um ato criativo. Desejo sozinho é fogo, mas quando alinhado à sua verdadeira vontade, quando projetado a partir do centro, quando lançado ao éter como uma lança invencível, ele toma forma. Essa forma é obediente, é estrutura, é realidade.
Desejo não é capricho, é um sinal, uma geometria interna, a voz do eu sou sussurrando. Isso é seu, tome, crie, reivindique. Mas o desejo não espera para sempre. Ele buscará outro canal, outro mago, outro Deus que saiba seu valor. Não vim falar de virtude, vim falar de poder. E o poder começa no desejo, desejo que vibra, que afia, que se transforma em palavra, imagem, ação. Porque não basta desejar, é preciso transformar o desejo em estrutura. Essa estrutura é o decreto. O decreto sagrado não é uma frase bonita, é um ato de magia. É desejo, vontade, palavra e ação. É o momento em que o fogo vira geometria, o caos vira cosmos, a centelha vira templo. Deseje como Deus, decrete como rei, haja como iniciado, e o universo se curvará diante de você. Mas cuidado, se o desejo for impuro, manchado por medo ou necessidade, não manifestará, apenas repetirá o velho. O desejo deve ser limpo, não perfeito, mas profundo, inevitável, infalível. Esse desejo é seu ouro interior. Quando transformado em decreto, a matéria não resiste. Faça o que quiseres, pois esse é o todo da lei. E se seu desejo é puro e seu decreto arde com a chama do eu sou, o universo se abrirá como uma rosa negra. Capítulo 3. A vontade como espada. Como cortar o véu do irreal? O irreal domina este mundo, a ilusão reina sobre os homens. Cada pensamento que não nasce do centro, cada emoção não ritualizada, cada palavra dita com medo é mais um fio no véu que cobre a verdade. Esse véu não foi colocado pelos deuses, você o teceu. Você o teceu cada vez que cedeu seu poder às formas, às expectativas, à história, ao dever, à moralidade. Mas, como toda ilusão, esse véu pode ser cortado. E a lâmina que o rasga não é a razão, não é a fé, não é o amor morno dos sermões. É a vontade. A vontade como espada. O que é a vontade? Não é desejo, desejo é fogo, vontade é direção. Desejo é impulso, vontade é estrutura. Desejo é centelha, vontade é a mão que segura a tocha sem tremer. A vontade é a força divina que corta as correntes, as mentiras, a falsa realidade, como uma faca corta a névoa. É a ferramenta do mago, o cetro do iniciado, a lâmina sagrada que separa o verdadeiro do ilusório. Você foi treinado para duvidar, para se adaptar, para obedecer, para se misturar às formas vazias. Mas quando a vontade desperta, ela não questiona, não hesita, não se contamina com as palavras dos mornos. Ela corta até que só reste o essencial. E quando você a usa como espada, tudo o que não é você desmorona. Relacionamentos se rompem, negócios sem alma caem, desculpas somem, porque a espada não tolera peso morto. Ela deixa apenas o real. Mas aqui está o perigo. Muitos temem essa espada, porque construíram suas vidas sobre o véu. Cortá-lo significaria perder tudo: amigos, família, história, mundos inteiros. Mas perder o falso é o preço da verdade. Quem se recusa a pagar permanece preso no teatro das formas, fingindo viver sem jamais manifestar. A manifestação não acontece dentro do véu. Acontece quando o véu cai, quando você corta o lixo mental, destrói narrativas herdadas, quando sua vontade se torna mais forte que seu medo. Como afiar essa espada? Com decisão, com ritual, com renúncia, com fogo interior. Não é querer muito, é querer com uma pureza brutal, tão inegável que o universo não tem escolha. A vontade purificada pelo abismo é a vontade de Deus. E Deus, quando se lembra que é Deus, não implora, ele comanda. Faça o que quiseres, pois esse é o todo da lei. E se sua vontade é pura, corte. Além do véu, o mundo que você veio criar está esperando. Capítulo 4. A matéria é uma ilusão obediente. O mundo é a marionete do mago. Olhe ao seu redor. Tudo o que você toca, tudo o que acredita ser sólido, externo, separado, tudo o que chama de realidade não passa de uma palavra vazia adorada pelos cegos. É uma projeção, uma sombra, uma marionete dançando sob os fios da sua consciência. Você não vive no mundo, o mundo vive em você. E essa verdade,
quando revelada, destrói impérios e constrói deuses. A matéria é uma ilusão, sim, mas uma ilusão obediente, que espera seu comando para tomar forma, que se curva à sua vibração, que se transforma sob a pressão da sua vontade. O mundo não é feito de átomos, é feito de símbolos. E esses símbolos respondem a quem sabe lê-los, ou melhor, a quem sabe reescrevê-los. A matéria é maleável para o iniciado, obediente como uma serpente domada para quem despertou. O mago verdadeiro não a observa, ele a molda. Ensinaram que as leis físicas são imutáveis. Outra mentira. As leis são pactos coletivos, contratos vibratórios sustentados por massas que cederam sua soberania. Mas você, se lembrar, se vibrar acima do pacto, se sua palavra arder mais forte que o consenso, pode quebrá-lo, reescrevê-lo. Não falo em metáforas, falo de magia, da habilidade real, tangível, brutal de transformar seu ambiente como quem altera uma frase em um texto. E a ferramenta não é ciência, não é oração, não é espera, é identidade. Seu mundo obedece a quem você acredita ser. Vê pobreza? Seu eu interior ainda emite escassez. Vê limites? Sua vontade ainda não reivindicou sua coroa. Vê caos? Seu campo ainda vibra em desordem. Mas mude seu centro, e a matéria cairá aos seus pés como uma escrava apaixonada. Porque ela não tem escolha, porque não tem vontade própria, porque é ilusão a serviço do mago. Porque parece tão real, porque você a alimentou com fé, com repetição, com emoção. Você sustentou o teatro com tanto zelo que esqueceu que é o roteirista. Acorde, quebre o roteiro, queime o palco. A matéria não resiste ao fogo da consciência desperta. Ela derrete, se curva, se molda, sem luta, porque foi projetada para obedecer. Você, leitor do Grimório Invisível, não está aqui para admirar o mundo, está aqui para governá-lo. Quem adora a matéria vira escravo. Quem a nega vira fantasma. Mas quem domina a matéria a partir do espírito, esse é rei, esse é mago. Quer riqueza? Sinta-se a fonte. Quer beleza? Vibre em harmonia. Quer poder? Habite o centro. E a matéria obedecerá, não por justiça, não por mérito, mas por lei, por design. O mundo é uma marionete, e você é a mão que segura os fios. Faça o que quiseres, pois esse é o todo da lei. E se sua vontade vibra além da ilusão, a ilusão se curvará, e seu mundo se tornará uma obra-prima obediente, um templo vivo, um espelho consciente que dança ao ritmo do seu fogo. Capítulo 5. O ritual perfeito. Não para deuses, mas para seu eu supremo. Tudo o que te ensinaram sobre rituais está manchado pela ignorância do devoto. Ensinaram que rituais são para implorar, para pedir permissão, para adorar entidades invisíveis como se fossem senhores feudais caprichosos. Mas eu revelo: o ritual não é para os deuses, é para você, para o verdadeiro você, para o eu supremo que observa das alturas enquanto sua máscara dorme. O ritual perfeito não busca favores, bênçãos ou aprovação de planos superiores. É o espelho ardente onde o eu original se revela, o fogo antes do nome, a semente da vontade que não se curva perante nada. Cada símbolo, cada traço, cada movimento não tem poder por si só, você é o poder. O ritual é a geometria que ativa seu núcleo divino. O verdadeiro ritual não é externo, é interno. Não é espetáculo, é precisão vibratória, a linguagem da alma para a alma. Quando o mago traça o círculo, não está se protegendo de forças externas, está selando seu campo, declarando aos éons: aqui começa o mundo, e aqui eu reino. Quando acende a vela, não ilumina um espaço, ilumina uma intenção. Não é sobre o fogo físico, mas sobre o fogo arquetípico que responde à chama interior. Quando nomes sagrados são ditos, não é para chamar deidades externas, é para despertar qualidades adormecidas. Cada palavra é um código, cada som é uma chave, cada vibração é uma porta para si mesmo. Você não precisa de altares cheios de objetos. Você é o altar. Não precisa de incenso ou vestes se não sustentar sua intenção com firmeza. A verdadeira veste é a identidade. O incenso mais sagrado é a sua certeza. Quer realizar o ritual perfeito?
Abandone toda adoração ao externo. Destrua a imagem do Deus que está fora, porque o Deus externo é uma armadilha, um reflexo da sua escravidão. O ritual é a arma que destrói ídolos para entronizar o eu verdadeiro. Não invoque esperando receber, invoque para alinhar a matéria à sua vontade, para lembrar a cada gesto que você não é um corpo buscando uma alma. Você é a alma comandando o corpo, o espírito desenhando a carne, o Criador que desceu para brincar com formas. Não repita palavras que não são suas. Fale as suas, grave-as com fogo no ar, faça cada sílaba pesar como um decreto, cada movimento cortar como uma espada, cada momento dentro do ritual ser um universo se reconfigurando. E quando terminar, não espere sinais. Caminhe como quem já foi obedecido. Porque o universo não cede à súplica, cede à identidade. O ritual perfeito não termina quando você apaga a vela, termina quando você respira como quem já realizou, caminha como quem já é, fala como quem não precisa de explicação. O ritual é apenas o limiar. O verdadeiro feitiço é sua existência inteira. Faça o que quiseres, pois esse é o todo da lei. E se sua vontade é invocar seu eu supremo, que isso se torne geometria viva, e que a realidade se curve diante do seu templo interior, porque você lembrou o verdadeiro segredo. O ritual não ativa deuses, ele ativa você. Capítulo 6. Manifestar ou morrer. O eterno retorno do que você não cria. Há uma lei secreta, que arde além do dogma, que não aparece em textos morais ou doutrinas de escravos. Se você não manifesta, você repete. E se repete, você está morto. Porque viver sem criar não é viver, é girar em círculos, habitar um tempo falso, rodar sem fim em uma prisão disfarçada de destino. Tudo o que você não manifesta se torna um espectro que o persegue. Tudo o que você não traz ao mundo encontrará outras formas de voltar, e voltará com mais força, mais urgência, mais violência. Você chama isso de padrão, eu chamo de karma vibratório, o eco perpétuo de uma vontade não reclamada, a punição sutil de uma força não usada. O universo, que não tolera o vazio, o preenche com repetição. Manifestar ou morrer, simples, brutal, exato. Você acha que pode adiar seu poder, trancar seus dons em uma gaveta, esperar o momento certo? O universo não espera, ele reage. Cada ato de não manifestação é um suicídio lento, um ritual inconsciente para encarnar a mediocridade. Quando você não manifesta o que arde em sua alma, tudo ao seu redor se torna obstáculo, porque não há pior punição que ver refletido no mundo o que você não ousou trazer à existência. Aquele livro não escrito, aquele negócio nunca lançado, aquela ideia nunca executada, aquela versão de você que existe em potencial, ela observa você. E se você não a liberar, ela apodrece em seu campo astral. O que apodrece atrai moscas, pessoas parasitas, situações repetitivas, ciclos viciosos, desespero disfarçado de rotina. Quer quebrar a repetição? Manifeste. Traga ao mundo o que vive dentro de você, não amanhã, agora. Porque o mago que não manifesta se torna sua própria maldição. Ele tem poder, mas não usa. Tem visão, mas não age. Tem fogo, mas dorme sobre as brasas. E essa combustão interna cria o inferno, não o lugar imaginário de fogo, mas o inferno de uma vida sem propósito, sem magia, sem direção. A morte do mago não vem por doença, vem por omissão, por inércia, por paralisia. É pior que a morte física. É o esquecimento, é dissolver-se na cinza da multidão. Quer se salvar? Quebre a maldição. Quer manifestar? Não pense, execute. A vontade não se medita, se incorpora. O desejo não se reprime, se ritualiza, se lança como uma lança sagrada contra o tempo. E se falhar, melhor ainda. Quem falha tentou, e o universo recompensa o movimento, não a perfeição. Um erro ritualizado é mais sagrado que uma passividade perfeita. Mas se você ficar em silêncio, se adiar, se continuar esperando um sinal do mundo, aceite sua sentença. O eterno retorno, a repetição do que você não criou, a condenação de viver cercado por espelhos quebrados, sempre refletindo o mesmo vazio. Faça o que quiseres, pois esse é o todo da lei. E se sua vontade é viver, manifeste ou morra,
porque o universo já falou, e a única coisa que ele espera é o seu grito de volta. Capítulo 7. Vibração, selo, frequência. As chaves do poder. A palavra que não vibra não cria. O desejo que não arde não move. A ideia que não emite não existe. Você pode falar, pensar, visualizar corretamente e ainda estar magicamente morto se sua vibração não sustentar cada símbolo que pronuncia. Na arte sagrada do mago, vibração não é emoção, é identidade. Tudo o que se manifesta responde a uma frequência exata, não às suas palavras. Não às suas afirmações, não às suas boas intenções, mas à vibração que você emite quando ninguém vê, quando ninguém ouve, quando é só você no campo quântico. Essa vibração, esse zumbido invisível exalado pela sua mera existência, é seu selo, sua assinatura energética, sua emanação irreproduzível. O universo, como uma fechadura sensível a códigos, só se abre se sua vibração corresponder à forma que ele espera receber. Por isso os rituais nem sempre funcionam, por isso o desejo sozinho não basta. Se sua vibração é fraca, nenhum símbolo abrirá a porta. O erro do aprendiz é acreditar que pode enganar o cosmos. Ele repete mantras, visualiza, declara abundância, mas sua vibração permanece a de um escravo, de um ser temeroso, de um impostor disfarçado de criador. E então nada acontece. Ele culpa o destino, amaldiçoa os métodos, desiste. Mas nunca examina seu próprio campo, nunca percebe que o universo não responde ao que você diz, responde ao que você é. Vibrar é emitir. Quem emite do centro não precisa pedir, porque já está comandando. Vibração é a linguagem secreta dos deuses, a linguagem antes da linguagem, a palavra além das palavras, a chave. E você, moldado pelo ruído de uma sociedade adormecida, esqueceu o som da sua verdadeira frequência. Você se sintonizou com o medo, com a dúvida, com a comparação, e isso o selou, o prendeu em uma frequência baixa, uma prisão invisível onde tudo se repete, onde tudo se atrasa, onde nada responde. Quer escapar? Eleve, não seus pensamentos, não suas emoções, mas sua vibração. Você não precisa gritar, não precisa se provar. Só precisa se alinhar ao que deseja ver. O mago não atrai, o mago corresponde. E o que ele corresponde, chega, porque não pode ser de outra forma. Como elevar a vibração? Com escolha, com verdade, com renúncia, com coerência absoluta entre o que você pensa, faz e sabe que é. Não se trata de pensar positivo, trata-se de ser o que você deseja. A vibração correta não é criada, é lembrada. Ela está em você, sempre esteve, apenas adormecida sob camadas de ruído estranho. Este livro é uma faca para arrancar essas camadas, uma chave para rasgar o véu, um feitiço para lembrar que você é frequência antes de ser forma. E essa frequência determina tudo. Faça o que quiseres, pois esse é o todo da lei. E se sua vontade vibra com o fogo do Eu Sou, o universo será seu espelho, e sua vibração será a chave que abre tudo, sem permissão, sem erro, sem retorno. Capítulo 8. Magia sexual. Criação da realidade, a semente é decreto. Há um poder que as religiões tentaram enterrar, uma chama que as doutrinas cobriram com séculos de culpa, uma energia mais antiga que qualquer deus nomeado, mais poderosa que qualquer oração, mais perigosa que qualquer ritual, a energia sexual. O fogo serpentino, o rugido sagrado da carne iluminada, a vibração onde matéria e espírito se fundem sem permissão, sem moralidade, sem censura. Ensinaram que o sexo é sujo, que o desejo carnal é um impulso baixo. Mas eu, Aleister Crowley, revelo com a voz que não pode ser silenciada. O sexo é o ritual supremo, o orgasmo é um portal, a ejaculação é um decreto, a semente é o símbolo supremo da criação. Magia sexual não é jogo, não é luxúria vazia. É tecnologia espiritual, invocação encarnada, alquimia pura. É o modo como o universo se lembra de manifestar. Cada vez que você atinge o clímax, seu campo energético se abre, seu ego se dissolve por um segundo, sua mente se desliga, seu corpo se torna um canal absoluto. Esse instante, essa implosão, é o momento mais fértil para plantar a realidade.
E o que você faz? Desperdiça. Esvazia-se sem intenção, grita sem direção, perde o poder mais sagrado que existe. Porque a semente sem consciência não cria, apenas repete, reforça o padrão, alimenta a roda. Mas o iniciado não derrama sua essência em vão. O mago não ejacula sem ritual. A sacerdotisa não atinge o orgasmo sem propósito. Cada gota é um decreto, cada espasmo é uma invocação, cada gemido é geometria. Magia sexual é entender que o corpo é um altar, o desejo é fogo, a energia sexual é a tinta com que você escreve no éter. Quando prazer e consciência se unem, o resultado é criação acelerada. A realidade se curva tão rápido que os adormecidos chamariam de milagre. Porque você não está mais pedindo, está fertilizando o plano, inserindo sua vontade no útero do universo, gerando destino. Precisa de um parceiro? Não. A união sagrada pode ser interna. O prazer ritualizado consigo mesmo não é pecado, é magia, quando feito com intenção, com invocação, com direção. A semente é um símbolo, mas também um código. O fluido é sagrado, não por sua composição, mas por sua carga energética, que depende do seu estado vibratório no momento do orgasmo. Mas você se deixa levar pelo prazer inconsciente, se desconecta, se esvazia no vazio. E o universo devolve o vazio. Mas se nesse instante você se torna um templo, se visualiza, se decreta, se sente que está penetrando o próprio tecido do invisível, o orgasmo se torna uma bomba criativa, e o que você projeta toma forma. Não vim falar de castidade, nem de vulgaridade. Vim restaurar o poder esquecido, acender a serpente, dizer que seu corpo é a varinha, seu prazer é o feitiço, sua semente é a assinatura. Se você unir tudo isso com intenção desperta, pode criar universos, moldar a realidade como argila, trazer qualquer visão para este plano. Magia sexual é a heresia final, a prova de fogo, o ato que separa devotos de deuses. Porque só um Deus ousa transformar seu prazer em ato sagrado, impregnar a realidade com sua essência. Faça o que quiseres, pois esse é o todo da lei. E se sua vontade arde em sua carne, se seu desejo sobe ao altar do infinito, não tema. Tome seu corpo, tome seu prazer, e decrete com semente, com fogo, com gemido. Porque você não veio implorar, veio criar. Capítulo 9. Do silêncio ao relâmpago. A arte de falar com os planos. Primeiro vem o silêncio, não o silêncio da boca fechada, mas o silêncio de uma alma que parou de buscar, o vazio fértil onde toda distração morreu, onde o ruído mental foi sacrificado no altar da presença. Só a partir desse lugar começa a verdadeira conversa com os planos. Não com orações, não com palavras doces, não com recitações herdadas, mas com relâmpagos, com trovões de intenção pura que rasgam os véus. O universo não responde a quem fala só por falar. Responde a quem arde em silêncio e depois fala com fogo. Silêncio não é passividade, é a acumulação de voltagem, o campo sem ruído onde o relâmpago é forjado. Quando a vontade atinge sua densidade máxima, vem a palavra. Não qualquer palavra, a palavra selada, trancada, a palavra como espada, como decreto, como comando. Falar com os planos não é dialogar com entidades, brincar de espiritismo ou canalizar por esporte. É emitir do centro do eu sou para as camadas mais profundas do real, despedaçando a estrutura do éter e reorganizando-a. Os planos não falam em linguagem, falam em vibração, em intenção, em símbolos que você traduz como imagens, sonhos, intuições. E você, se estiver alinhado, pode responder, pode falar com o fogo que arde no invisível, pode usar a palavra como selo, como portal, como chave. Quer abrir um plano? Não bata, decrete. Quer ser ouvido pelas inteligências que guardam o não manifestado? Não implore, comande. Quer invocar sem erro? Não copie, sintonize. Porque os planos não obedecem a quem imita fórmulas, obedecem a quem emite do trono interno, quem fala como quem já foi ouvido, quem não pergunta se está funcionando porque já sabe que tudo foi ativado. Essa é a arte de falar com os planos, não do ego, não do desejo desordenado, mas do núcleo que já se sabe Deus. Então, a linguagem muda.
Sua voz se torna geometria, suas palavras carregam símbolos, seu sopro carrega fogo. O universo se move, não porque você o força, mas porque ele não pode mais ignorá-lo. O silêncio foi a preparação, a palavra foi o trovão, e esse trovão desperta as estruturas adormecidas, quebra a inércia, sacode as camadas do irreal. Mas cuidado, uma palavra sem silêncio prévio é ruído, uma invocação sem fogo é teatro, um decreto sem centro é uma mentira disfarçada de intenção. Por isso, silencie primeiro, não para esperar, mas para acender, para construir dentro de si a massa crítica de vibração que fará uma única palavra bastar para mover mundos. E quando falar, que não haja dúvida, que cada célula do seu corpo sustente o que é dito, que cada campo da sua aura o emita, que cada plano ouça, que cada entidade, força, circunstância e estrutura se curve, não diante da sua voz, mas do que a sustenta, sua vontade. Faça o que quiseres, pois esse é o todo da lei. E se sua palavra nasceu do silêncio e foi carregada com fogo, que os planos se abram, que os véus se rasguem, e que sua voz, não mais humana, mas divina, seja o relâmpago que os atravessa. Capítulo 10. Reescrevendo o éter. A palavra é a geometria da manifestação. O universo não é feito de coisas, é feito de ordens, de linhas invisíveis que formam estruturas, de vibrações traçando uma arquitetura pura sobre o vazio. Antes da forma, do corpo, da matéria, ao éter, esse campo sutil, esse tecido vivo, essa matriz infinita onde tudo o que é possível dorme, esperando ser despertado por uma única palavra carregada de vontade. Não qualquer palavra, não as que você repete sem alma, não as que diz para agradar, pedir ou impressionar. Falo da palavra como geometria, como encantamento, como forma, uma alquimia que reordena o próprio campo da existência. Quando você fala a partir do seu centro, do eu sou sem nome ou forma, a palavra se torna um traço, uma espiral, uma linha de fogo. E o éter, obediente e neutro, se reconfigura, tomando a forma que você dá. Ele se molda à sua vibração como água em uma tigela. Mas se sua palavra é vazia, o éter não se move, não porque te odeia, mas porque não encontra estrutura. Forma exige direção, e a direção é dada pela geometria exata da palavra consciente. Magia é arquitetura verbal. Cada sílaba é um vetor, cada tom é uma curva, cada silêncio entre as palavras é um espaço sagrado onde os planos respiram. Por isso os antigos não falavam levianamente, por isso os mantras não eram letras aleatórias. Eles sabiam que a palavra cria fractais, e esses fractais se tornam circunstâncias, reflexos da geometria que você emite. Você diz não consigo e traça a geometria da escassez. Você diz é difícil e desenha espinhos no seu caminho. Você diz sou limitado e ordena ao éter que cristalize isso. E o éter obedece, não te ama, não te odeia, te reflete com precisão brutal. Mas você, que lê essas linhas não como letras, mas como ritual, sabe que chegou a hora de reescrever o campo, de falar como arquiteto, de parar de emitir geometria aleatória, de ritualizar a palavra como se fosse um cinzel no mármore do mundo. Aqui está o grande segredo. A palavra é geometria, sim, mas essa geometria não é traçada pela boca, é traçada pela vontade. Sua voz sem vontade é ruído, sua palavra sem alinhamento é o eco de um escravo. Mas seu verbo, quando nasce do mais profundo eu sou, quando é sustentado por corpo, mente, alma e fogo, é geometria viva. E o que você diz será, não por fé, mas por lei. Pare de usar a palavra como defesa, como desculpa, como decoração. Use-a como espada, como pincel, como relâmpago que desenha mundos. Fale como Deus, porque cada palavra que você pronuncia, cada frase que repete, cada decreto que lança é uma ordem ao campo, uma geometria que se torna realidade. Faça o que quiseres, pois esse é o todo da lei. E se sua palavra foi selada com fogo, que o éter se curve, que a forma se fixe, e que o universo seja reescrito com cada sílaba que vem do seu trono interno. Capítulo 11. Encantamentos proibidos. Condensar o desejo em forma. Encantamentos não são palavras mágicas roubadas de contos de fadas, nem fórmulas inofensivas pintadas em papéis antigos. São disparos de consciência carregados de intenção,
vetores fechados que perfuram os planos e fazem o desejo, essa chama dançante, condensar-se em forma, em substância, em carne, em ouro. Mas há encantamentos que nunca foram dados à multidão, formas verbais seladas pelos antigos, ritmos proibidos que transformam o éter sem passar por misericórdia ou lógica. Palavras que não pedem, ordenam. Palavras que não imploram por aprovação, mas ressoam com a própria estrutura do caos e o forçam a se curvar. Esses encantamentos não são para qualquer um. Quem os pronuncia sem fogo se desintegra na ilusão. Quem os recita sem um trono interno não invoca poder, invoca sombra. Porque o encantamento é uma espada, e quem não sabe manejá-la se corta. O que torna uma frase um encantamento? Não sua antiguidade, não sua língua, não sua musicalidade, mas a runa. O desejo ritualizado, a energia refinada pela vontade, concentrada em palavra, sustentada por vibração. Isso é criação. Esse é o verdadeiro propósito do encantamento. Transformar o etéreo em sólido, o invisível em inevitável, o desejo em coisa. Você desejou 1000 vezes, mas quantas vezes condensou esse desejo? Quantas vezes transformou essa chama interna na palavra exata, ritualizada, pronunciada como se o universo não tivesse escolha a não ser obedecer? Nunca? Então você não fez magia, apenas brincou com fogo sem acendê-lo. Encantamentos proibidos não estão escritos em livros, estão inscritos no sangue de quem se lembra. Não vim recitar frases, vim lembrar você de como criá-las. Um encantamento nasce da conjunção de 3 fogos. A visão precisa, não um desejo vago, mas uma imagem clara, um símbolo nítido no seu templo interior. A palavra exata, não adornada, não copiada, sua própria frase que ressoa com a geometria do desejo, que faz seus ossos tremerem ao pronunciá-la. A emissão ritualizada, não mecânica, não casual, direcionada como um raio, com respiração, olhar, corpo e campo alinhados. O encantamento não é dito, é lançado, é cravado, é gravado no invisível. Faça certo, e o mundo responde. Faça sem alma, e o silêncio será sua punição. Não reze, encante. Não repita, pronuncie como quem acende. Porque o encantamento não é um pedido, é uma arquitetura verbal onde a forma ainda não nascida é forçada a se manifestar. Mundo não resiste ao mago que fala do centro, porque esse mago não fala sozinho. Ele fala com todos os éons, com todas as suas vidas, com todos os seus deuses internos. Faça o que quiseres, pois esse é o todo da lei. E se seu desejo não pode mais permanecer no plano invisível, encante. Capítulo 12. Altares vivos. Seu corpo como centro de invocação universal. O templo não está em Jerusalém, nem em Roma, nem em montanhas sagradas guardadas por colunas e superstições. O templo é você. O altar é você. O fogo, o sangue, a cruz e a palavra estão todos dentro do seu corpo. Todo mago que busca poder fora de si perdeu o caminho. O cálice não está no altar de pedra, mas no crânio onde o pensamento nasce. A ritualização não é de bronze, é a respiração exalada carregada de intenção. Quer invocar? Comece habitando sua carne, não como prisão, mas como portal, como antena, como laboratório alquímico. Os antigos sabiam disso, mas o encobriram em metáforas. Seu corpo é o instrumento mais perfeito para se comunicar com os planos. É receptor, transmissor, transformador. É o cálice, a espada, o selo, mas só quando aceso. O corpo adormecido é um altar morto, uma ruína, um santuário saqueado por dogmas, vergonha e hábitos sem alma. O corpo negado é um templo onde nenhuma chama arde. E sem chama, não há presença. Sem presença, não há poder. O iniciado que entende isso não implora por sinais, porque sabe que o ritual começa ao despertar, que cada passo pode ser um feitiço, cada movimento é geometria sagrada, cada olhar é um raio, cada suspiro é invocação. Você já se banhou como se fosse uma divindade se purificando? Já comeu como quem consagra o pão sagrado? Já respirou como quem desperta o universo a cada inalação? Já ejaculou como quem cria um mundo? Já dormiu como quem se entrega ao transe sagrado da viagem astral? Se não,
Você ainda não sabe o que é viver como um altar. O mago verdadeiro não escapa do corpo, ele o consagra, o desperta, o transforma em arte, em templo, em laboratório de fogo. E o que acontece quando seu corpo é consagrado? Sua aura se expande como uma catedral, seu campo se torna um altar móvel, sua mera presença invoca, seu olhar comanda, sua vibração é ritual. Então, você não precisa mais de velas, círculos ou palavras antigas, porque sua própria carne é o feitiço. Seu sangue é tinta mágica, sua pele é o papiro onde o universo escreve novas realidades. O corpo possuído pela vontade se torna o instrumento absoluto. Tudo ao seu redor, pessoas, circunstâncias, objetos, responde, não por obediência, mas por ressonância. Quem acendeu seu corpo não caminha, desperta caminhos. Não fala, dispara geometria. Não deseja, emite criação. E se você sente essas palavras ressoarem em sua carne, já sabe que não está aqui para fugir do corpo, nem para purificá-lo por culpa. Você veio para transformá-lo em um altar vivo, um templo que caminha, em um estado permanente de invocação universal. Faça o que quiseres, pois esse é o todo da lei. E se sua vontade arde em seus ossos, que cada célula desperte, que cada órgão cante, e que seu corpo finalmente lembre que não é matéria, mas magia encarnada. Capítulo 13. O éter obedece se você for real. Como se tornar inevitável? O universo não responde a máscaras. O éter não se move para impostores. Os planos não abrem seus selos diante de palavras vazias ou intenções mornas. O éter obedece apenas ao real. E ser real é a iniciação suprema. Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você quando não está atuando para ser aprovado, amado ou tolerado? Quem é você sem as frases certas, sem o disfarce espiritual, sem o roteiro aprendido? O éter não ouve o que você diz, ouve o que você é. Você pode decretar, visualizar, repetir mantras, fazer rituais todas as noites, mas se não for real, o eterno não se move, não porque te pune, mas porque não te encontra. O éter não reconhece ilusão, não responde à farsa, não se ativa com ruído. Ele se curva diante da presença, do ser que vibra com tal coerência que se torna impossível de ignorar. Ser real é despir o personagem, matar quem atua, silenciar quem teme o desconforto. Ser real é falar como quem sabe que não precisa mais convencer, caminhar como quem lembrou sua natureza divina e não busca validação, mas expansão. A maioria não cria porque ainda acredita que precisa merecer algo. Mas o universo não recompensa os bons, recompensa os coerentes, aqueles que são, que não mentem para si mesmos, que não procrastinam. Quando você é real, o campo se organiza, oportunidades aparecem, sincronicidades se alinham, porque o éter reconhece sua assinatura energética como uma verdade inescapável. E essa é a palavra-chave: inescapável. Há quem reze e o universo os ignore, há quem decrete e a vida zombe deles, e há quem simplesmente entra em um lugar e tudo muda, porque não veio implorar, veio refletir uma estrutura interna tão poderosa, tão limpa, tão iluminada, que a realidade não tem escolha a não ser responder. Quer que o universo te ouça, pare de atuar, comece a emanar. Não precisa dizer que é abundante, seja abundância. Não precisa declarar que é poderoso, caminhe como quem comanda. Quando você é real, sua mera vibração emite geometria, seu olhar é um feitiço, sua presença é um comando. Ser real não é ser perfeito, é ser íntegro, indivisível, para que cada célula do seu corpo, cada ideia na sua mente, cada emoção no seu campo emita o mesmo, sustente o mesmo, vibre o mesmo. Quando isso acontece, quando o quero se funde com o sou, quando você não duvida, não atua, não imita, você se torna inevitável. O universo não pode evitá-lo, as pessoas certas não podem evitar encontrá-lo, as oportunidades não podem evitar se alinhar com você, porque sua existência deixa de ser acidental e se torna gravitacional. Ser real não se ensina, não se compra, só se lembra, se acende, se sustenta. Faça o que quiseres, pois esse é o todo da lei. E se sua vontade é ser ouvido pelo universo, pare de gritar e comece a vibrar. Volte para si mesmo, seja real, e veja como o éter,
essa substância antiga e obediente, se curva diante de você, porque não pode fazer outra coisa. Capítulo 14. Abundância, poder, sexo, tempo. Tudo é energia em suas mãos. A grande mentira da humanidade é separar o que nunca foi dividido: o dinheiro do espírito, o poder do amor, o sexo do sagrado, o tempo da hora eterna. Mas o iniciado sabe, e eu grito dos templos invisíveis e dos abismos inexplorados: tudo é o mesmo, tudo é energia, tudo é corrente, tudo é fogo esperando direção. Abundância, poder, sexo, tempo, 4 palavras pervertidas pela ignorância, sujas pela moralidade, mas, na verdade, são portas para a mesma coisa: a lembrança do seu domínio total sobre a forma. 4 manifestações de uma única força que emana do centro da sua vontade. Quer abundância? Pare de desejá-la como mendigo e torne-se a fonte. Emita a frequência do Criador, não do receptor. O dinheiro não vai aos necessitados, vai aos magnéticos. E a magnetização acontece quando você vibra tão alto que não pode evitar atrair. Quer poder? Pare de lutar. O verdadeiro poder não impõe, sustenta. É a capacidade de habitar-se completamente, de não se fragmentar diante de julgamento, caos ou opinião. O poderoso não é quem comanda outros, mas quem se torna impossível de manipular. E para isso, lembre-se: o poder não está fora, está no seu sangue, no seu olhar, no seu campo, e se ativa com direção. Quer sexo sagrado? Pare de vê-lo como fuga, consumo ou entretenimento. Sexo é magia crua, é um portal dimensional. Quando você penetra ou se deixa penetrar sem consciência, sua energia se dispersa. Mas quando o faz como mago ou sacerdotisa, cada orgasmo é uma explosão de criação, cada encontro é um pacto vibratório, cada gemido é um decreto. Quer dominar o tempo? Esqueça o relógio. O tempo não é linear, não é externo, é seu, é plástico, é mental. O tempo se curva diante da intensidade. Quando você está completamente presente, o tempo desaparece, se estica, se rende. Você não precisa de mais horas, precisa de mais foco, mais fogo, mais presença. O que une tudo isso? Energia, força primária, corrente disponível esperando um condutor. E você é o condutor, você é o altar onde tudo se condensa. Se souber dirigir essa energia, não há limite, não há espera, não há falta. Mas se ainda acredita que deve escolher entre dinheiro ou espírito, entre alegria ou pureza, entre prazer ou propósito, você não lembrou que a dualidade é uma prisão. Você não veio escolher entre extremos, veio uni-los dentro de si. Eu, Aleister Crowley, fui testemunha e executor. Manejei essas energias como alquimista, sem medo. E por isso agora as invoco em você, não como conceitos, mas como correntes vivas que habitam suas mãos. Toque com intenção, e o dinheiro se move. Fale com certeza, e o poder se ativa. Desfrute com consciência, e o sexo eleva. Habite o presente com fogo, e o tempo se dilui. Tudo está aí, não fora, dentro de você, ao alcance do seu campo, a serviço da sua vontade. Acorde. Faça o que quiseres, pois esse é o todo da lei. E se sua vontade é manifestar todas as formas de energia que outros separam por medo, não escolha, abrace tudo. Que abundância, poder, sexo e tempo se curvem diante de você como as 4 colunas do seu templo, porque você, sim, você, não pode mais fingir que não sabe. Agora você sabe, agora você arde, agora você comanda. Capítulo 15. Simbolismo e magia visual. Tatuagens astrais no campo quântico. Todo símbolo é um espírito adormecido, uma porta em forma de traço, uma fórmula encapsulada em imagem, um feitiço silencioso esperando ativação. Os adormecidos decoram seus corpos e casas com signos que não entendem. Os medíocres usam talismãs como amuletos inofensivos, esperando que algo funcione por superstição. Mas o iniciado, aquele que arde, sabe que cada símbolo é um contrato, um feitiço silencioso, uma semente que, uma vez inscrita, nunca para de emitir. Quer manifestar com mais precisão? Observe seus símbolos, do visível e do invisível, porque você, sem saber,
já está tatuado, não só na pele, mas no seu campo quântico, sua aura, a estrutura invisível que o envolve como um templo de geometria viva. Essas tatuagens astrais não são metafóricas, são reais. São formas que orbitam seu corpo sutil. Algumas foram escritas por você, outras herdadas, copiadas, impostas. Símbolos de fracasso, submissão, dúvida, culpa, pactos antigos com escassez, sacrifício e negação do desejo. Como são inscritos? Por emoção, intenção e repetição. Cada pensamento carregado de emoção sustentada é uma gravura energética. Cada crença repetida é uma runa sutil marcada no seu campo. E se você não tatuou seus símbolos com consciência, está manifestando geometrias que não reconhece, mas que o governam. Não vim dizer quais símbolos usar. Vim devolver a você o poder de escolhê-los, criá-los, invocá-los, incorporá-los. Porque um símbolo não tem poder por si só, ele recebe o fogo que você lhe dá, a coerência com que o sustenta. Porque certos signos funcionam. Porque foram alimentados por séculos, porque milhares de almas injetaram intenção neles, porque no plano sutil o círculo é arquitetura, e o símbolo é a estrutura onde esse círculo habita. Mas você não está condenado a usar apenas o velho. Você pode criar, canalizar geometria viva, desenhar no seu corpo etérico os selos da sua vontade, não com tinta, mas com vibração, não com pincéis, mas com fogo interno. Quer atrair abundância? Grave seu símbolo no seu campo. Quer incorporar poder? Desenhe sua geometria com o pensamento ritualizado. Quer amor sagrado? Cele sua aura com a imagem que representa essa união. Mas faça como mago, não como supersticioso. Sinta o símbolo, respire com ele, viva-o, visualize-o ardendo no seu peito, nas suas costas, nas suas mãos, como se você fosse um pergaminho vivo, como se seu corpo fosse um grimório em movimento. O corpo não é apenas um altar, é uma tela sagrada, um canal, um mapa de invocação. E o símbolo, quando entendido, vivido, lançado ao campo com intenção pura, modifica a realidade. Porque o campo quântico não responde a ideias soltas, responde à frequência codificada, e o símbolo é a forma mais pura de codificação energética. Faça o que quiseres, pois esse é o todo da lei. E se sua vontade é viver como um feitiço, tatue seu campo com a geometria da sua grandeza, inscreva-se no invisível, torne-se um transmissor de símbolos vivos e veja como a realidade, cega e inevitável, responde à sua assinatura astral. Porque agora você carrega a linguagem dos deuses. Capítulo 16. Contra o karma. A vontade que quebra correntes. Karma não é justiça, é programação. É repetição, é geometria ancestral que insiste em perpetuar sua forma porque ninguém teve o poder ou a coragem de interromper sua espiral. Karma não recompensa nem pune, apenas reflete. E continuará refletindo até que você o quebre. Sim, quebre, não equilibre, não entenda, quebre. Porque quem o equilibra o prolonga, quem o analisa o fortalece, mas quem o perfura com vontade pura o destrói. O universo não está aqui para te derrubar, está aqui para te obedecer. E se você não ordena, ele repete. E se você não desperta, ele recicla, repetindo as mesmas lições, as mesmas pessoas com rostos diferentes, os mesmos fracassos disfarçados de coincidência, tudo envolto na falsa narrativa do que você tem que viver. Mas você não tem que viver nada. Você veio aqui para criar. O que é o karma, então? Um feitiço não desfeito, um símbolo ainda emitindo, um selo ainda ativado no seu campo. E você, se não exercer sua vontade, permanece seu escravo, não porque é mau, não porque tem que pagar algo, mas porque esqueceu que é mais poderoso que qualquer programação. O karma não morre com perdão, morre com criação, com direção, com a escolha radical de algo novo que nunca vibrou na sua história. É aí que a corrente se rompe, o ciclo é cortado, o universo se rende e diz: isso nunca aconteceu antes, agora eu obedeço. Como se faz? Não com rituais vazios, não com orações mornas, não com autopiedade. Faz-se com ruptura, com ação mágica, com uma decisão que surge do núcleo mais violento e luminoso do Eu Sou. Quando você faz algo que ninguém na sua linhagem fez,
Pensa algo que nenhuma voz herdada ousou pronunciar. Age a partir do ápice mais desperto do seu ser. Você destrói o karma, o quebra, o queima. Então, substitui-o pela vontade. A vontade é mais poderosa que qualquer dívida energética, porque a dívida só existe em sistemas de repetição. E a vontade, quando divina, não repete, cria. Você não veio aqui para se redimir, veio para ordenar. Se algo dói, se algo se repete, se algo te confina, não é punição, é geometria esperando reescrita, é um símbolo pedindo para ser apagado. E essa reescrita só acontece quando você decide que sua palavra vale mais que seu passado, que sua visão pesa mais que sua linhagem, que seu fogo é mais verdadeiro que qualquer código que não te pertence. O karma é obediente, é leal a quem não o questiona, mas treme diante de quem vibra acima do padrão. Faça o que quiseres, pois esse é o todo da lei. E se sua vontade é a liberdade, não olhe para trás, não explique sua dor, não recite sua história. Queime-a, quebre-a, e veja o universo se reconfigurar à sua imagem, porque você finalmente parou de repetir e começou a criar. Capítulo 17. A arte de não esperar. Movendo o tempo a partir da eternidade. Esperar é morte lenta. Esperar é adiar seu fogo, é colocar seu poder no altar do futuro, como se o presente não fosse digno de conter sua manifestação. Mas você não veio para esperar, veio para acender, para mover, para torcer o tempo a partir do centro do ser. Quem te ensinou que precisava esperar? Quem te fez acreditar que as coisas vêm quando devem? Quem te convenceu que há um relógio superior que te governa? Mentiras de escravos, dogmas dos mornos, desculpas disfarçadas de espiritualidade. O tempo não é uma linha arrastando sem controle, é uma substância, um campo, uma frequência que responde à sua intensidade. Intensidade não é força bruta, é presença pura. Quando você está completamente presente, o tempo se curva. Quando você habita o agora como quem não tem alternativa, o futuro se dissolve, e o que deveria vir já está aqui. Essa é a arte de não esperar, não por impaciência, mas porque você é eterno, e o eterno não espera, manifesta. Quem espera confessa que ainda não acredita. Quem espera confirma que o poder está fora dele. Quem espera é devoto do tempo linear, não criador que o quebra com sua vibração. Você já notou que o tempo desacelera quando você sofre, congela quando sente dor, se estende quando duvida e acelera quando decide? Isso não é por acaso, é magia, é alquimia temporal. O mago não espera, ele move o tempo, o curva, o molda, o acende. Porque sabe que o tempo não é um tirano, é matéria-prima, e como toda matéria, pode ser moldado. Quer salvação? Tome-a agora. Não visualize o dia em que acontecerá, habite-o, declare-o. Haja como se o tempo já tivesse sido conquistado pelo seu fogo. Porque esperar é olhar a partir do vazio, e você não é vazio. Você está cheio de deuses adormecidos, de universos possíveis, de futuros paralelos gritando para serem convocados. O erro é achar que o tempo deve ser corrido. Você deve dissolvê-lo, colapsá-lo, desativar sua mentira. O tempo se curva à vontade sustentada, e a vontade não pergunta quando, ela grita agora. E então o universo obedece. Esse é o segredo mais brutal. Você não está preso ao tempo, o tempo está preso à sua vibração. Quando você abaixa sua frequência, o tempo te arrasta. Quando a eleva, você o domina. E se o domina, não há espera, apenas presença criativa, apenas manifestação imediata, apenas eternidade ativada no instante. Faça o que quiseres, pois esse é o todo da lei. E se sua vontade é abolir a espera, viva como quem já é, respire como quem já tem, declare como quem já incorporou. E veja o tempo, essa marionete invisível, dançar ao seu ritmo, porque você lembrou que o tempo não comanda, ele obedece. Capítulo 18. Você é o canal. Como desbloquear o templo interior do Criador. Não busque mais intermediários, não invoque nada fora de você, não coloque em anjos, santos, guias, gurus ou mestres o poder que já arde em seu âmago. Você é o canal, você é a ponte, você é o portal entre o fogo e a forma.
Tudo o que não flui na sua vida é reflexo de um canal obstruído por você. O templo não está em um monastério, está no seu centro, no lugar mais escuro da sua alma, no silêncio onde você não atua, não imita, não repete, apenas é. Esse centro é o trono, o lugar de onde a criação surge, não com mãos, não com palavras, com presença, com direção, com identidade. Acorde. Mas o canal não flui só porque você existe. Ele deve ser aberto, rasgado, desbloqueado, como um selo antigo guardando um poder esquecido. Como desbloqueá-lo? Morrendo, não fisicamente, mas espiritualmente. Morrendo para o personagem, para o dever, para o nome, para o corpo, para o eu herdado. Porque enquanto o canal estiver cheio de quem você deve ser, não há espaço para o que você realmente é. E você é o Criador, não quem imagina, não quem espera, não quem visualiza enquanto se esconde, mas quem cria, quem executa, quem traz o fogo ao mundo e o transforma em forma. Você não canaliza as ideias dos outros, canaliza o que arde dentro de você, uma visão impossível de ignorar. Essa visão é o primeiro fogo do templo, o chamado, o relâmpago que perfura a máscara e diz: chega de fingir, torne-se o canal, ou será sua própria sombra. O canal não é confortável, é ardente. Porque quem se torna portal não pertence a nada, não se encaixa, não sustenta relacionamentos, estruturas, rotinas ou ideias que não estejam alinhados com a energia que passa pelo seu campo. Ser canal é parar de mentir para si mesmo, parar de interromper o que já quer se mover através de você. Como viver como canal? Com devoção feroz à sua vontade, não ao conforto, não ao prazer superficial, não há validação, apenas ao que quer se manifestar através de você. Mesmo que ninguém entenda, mesmo que você perca tudo, mesmo que queime. Porque no início queima, mas depois te torna eterno, te torna aquele ser raro cuja vida parece um feitiço permanente, um movimento de alta frequência, uma sinfonia exata entre o invisível e o visível. Você não está aqui para encontrar seu propósito, você é o propósito. E quando se torna o canal, tudo o que faz carrega sua marca, desde como caminha até como cria, desde como respira até como olha. A energia não precisa de permissão, só precisa de abertura. E você é essa abertura, se ousar se esvaziar do falso, do velho, de tudo o que não ressoa com o que vibra em seus ossos. Faça o que quiseres, pois esse é o todo da lei. E se sua vontade é manifestar a grandeza que já se move através de você, quebre o selo, abra o templo, desbloqueie o canal e torne-se o que sempre foi. O altar e o fogo, a palavra e a forma, o mago e a magia. Você, o Criador, o canal absoluto de tudo. Capítulo 19. A grande obra é sua vida. Manifeste ou queime. Ensinaram errado. Falaram de templos ocultos, de iniciações distantes, de missões cósmicas escondidas entre estrelas que não brilham para humanos. Mas eu, Aleister Crowley, revelo com a voz desmascarada de quem conhece todos os abismos. A grande obra não está fora de você, a grande obra é você. Sua vida, seu sangue, seu caos, seu fogo, sua criação. Você não está aqui para entender o universo, está aqui para criá-lo a partir do seu trono. Você está aqui para manifestar o verdadeiro eu, ou morrer na repetição do eu imitado. Não há caminho mais sagrado que viver em chamas. Quem não arde, decai. Quem não cria, implode. Quem não manifesta, se dissolve. Você veio para manifestar tudo. A abundância que acende seus ossos, o amor que não se esconde atrás de máscaras de espiritualidade domesticada, a sexualidade como ritual, o poder como frequência, a arte como a geometria da sua alma. E tudo isso não como acessórios, mas como dever sagrado, como alquimia encarnada, como a grande obra. Cada dia que você vive como se não importasse, você profana o templo, desonra a centelha, se curva ao Deus do esquecimento. Porque o maior ato herético não é a blasfêmia, é não criar, é não viver como quem lembra que é o canal do eterno. A grande obra não termina, ela é incorporada, executada em cada olhar, em cada palavra que você fala, em cada ação que escolhe com fogo e consciência. É seu negócio, sua arte, sua dança, seu orgasmo, seu silêncio, seu templo em movimento. É o modo como você caminha na terra,
sem pedir permissão, sem quebrar o que ainda vibra. Os alquimistas queriam transformar chumbo em ouro, mas o chumbo não está na matéria, está na sua programação, na sua linhagem, na sua história de escravo. E o ouro não é o metal, é o ser que desperta, que grita com seus ossos: eu sou, e toma cada fratura e a transforma em arquitetura sagrada. Se você ainda espera a oportunidade certa, o sinal perfeito, o momento em que tudo se alinha, você já perdeu. Porque o universo responde a quem lança a primeira pedra, a quem acende o fogo mesmo estando sozinho, a quem declara mesmo sem ainda ver, a quem age mesmo tremendo. Não se trata de vencer, mas de ser inevitável, de viver como quem já sabe que a grande obra não é uma meta, é o caminho que você trilha com uma coroa. E se não manifestar, você queimará, porque a energia não usada reverte, decai, vira doença, ansiedade, pobreza, repetição. Não como punição, mas como consequência da estagnação do divino. Porque o divino nunca foi estático, é expansão, é criação contínua, é vontade encarnada. Não há salvação em não fazer, não há redenção na espera, não há pureza na passividade. Pureza é agir sem contradição, sem dúvida, sem procrastinação. Manifeste com uma certeza tão violenta que o mundo se curve diante de você, que te chame de mago, de louco, de Deus. Faça o que quiseres, pois esse é o todo da lei. E se sua vontade ainda pulsa, se você não foi completamente devorado pelo letargo, manifeste ou queime. Porque esta vida, sim, está é a força. E você é o fogo, o martelo, a espada e o templo. Você é a grande obra, e o tempo de lembrar disso é agora. Capítulo 20. O trono da consciência. Despertar o rei interior. Você não é um passageiro na corrente do cosmos, não é um pedinte nas portas do destino, não é um espectador da dança universal. Você é o rei, o soberano, o arquiteto supremo do seu próprio reino. Mas o trono da sua consciência permanece vazio enquanto você se ajoelha perante falsos reis. O medo, a dúvida, as vozes alheias que te ensinaram a ser pequeno. O trono da consciência não é um lugar externo, não está em templos de pedra ou em promessas de salvação futura. Ele está no centro do seu ser, onde a chama da sua vontade encontra a eternidade da sua alma. Despertar o rei interior é lembrar que você não precisa de permissão para governar, porque o universo já te coroou no momento em que você nasceu. Ser rei não é dominar os outros, é dominar a si mesmo. É sentar-se no trono da sua mente e decretar que cada pensamento, cada emoção, cada vibração serve à sua vontade. O rei não negocia com a desordem, não barganha com o caos, não implora por ordem. Ele impõe a ordem com a clareza de quem sabe que o cosmos é apenas um reflexo da sua consciência. Ensinaram que você deve buscar o poder fora, em títulos, em riquezas, em aprovações. Mentira! O poder está no ato de sentar-se no trono, de alinhar cada célula do seu ser com o eu sou que não se curva, que não hesita, que não espera. Como despertar esse rei? Com silêncio, mas não o silêncio dos covardes. Um silêncio que é a forja do fogo, onde você queima as ilusões que te mantêm acorrentado. Com decisão, mas não a decisão dos hesitantes. Uma decisão que corta como uma lâmina, que não deixa espaço para o talvez. Com presença, mas não a presença dos distraídos. Uma presença tão absoluta que o tempo se curva, o espaço se reorganiza, e o éter se molda ao seu comando. O rei interior não é uma metáfora, é uma frequência, uma postura, um estado de ser onde cada gesto é um decreto, cada olhar é uma lei, cada respiração é um ato de criação. Mas cuidado, o trono não aceita impostores. Se você tentar sentar-se sem queimar suas máscaras, sem destruir seus medos, sem renunciar às correntes que você mesmo forjou, o trono te rejeitará. Não porque é cruel, mas porque é exato. O rei interior só emerge quando você abandona o servo que ainda vive em você, aquele que espera a validação, que teme o julgamento, que se esconde na mediocridade. Destruir esse servo é a primeira coroação. É o momento em que você olha para o espelho do cosmos e diz: eu não sigo, eu comando. Este capítulo é uma convocação para tomar seu lugar. Não amanhã, não quando estiver pronto, não quando o mundo te aprovar.
Agora, o trono da consciência está vazio, mas não inerte. Ele pulsa, espera, chama. E quando você se senta, quando assume o comando do seu universo interno, o externo não tem escolha a não ser se alinhar. Porque o rei não pede, ele decreta. O rei não espera, ele cria. O rei não duvida, ele faça o que quiseres, pois esse é o todo da lei. E se sua vontade é reinar, ascenda ao trono da sua consciência, acenda o fogo do seu eu sou, e deixe o universo se curvar diante do rei que você sempre foi. Capítulo 21. A alquimia do caos. Transformar a desordem em cosmos. O caos não é seu inimigo, é sua matéria-prima. O universo nasceu de uma explosão desordenada, de uma dança selvagem de força sem forma, e você, mago, é o herdeiro dessa dança. Ensinaram que o caos é algo a temer, algo a evitar, algo a controlar com regras e dogmas. Mentira! O caos é o barro nas mãos do Criador, o éter bruto esperando sua vontade para tomar forma. A alquimia do caos é a arte de transformar a desordem em cosmos, de pegar o rugido informe do universo e moldá-lo em realidades que cantam sua visão. Mas o caos não se curva a mentes frágeis. Ele exige um alquimista, alguém que não treme diante da tempestade, mas a atravessa com uma chama acesa. O caos é o teste do mago, o crisol onde sua vontade é forjada. Você já viu o caos na sua vida? Aqueles momentos de ruptura, de perda, de confusão? Não são punições, são convites. São o universo te entregando a matéria bruta e dizendo: crie. Mas a maioria foge, se esconde, implora por ordem externa. O mago não. O mago entra no caos com uma tocha, sabendo que dentro da desordem está o potencial de todas as formas. Como transformar o caos em cosmos? Primeiro, com aceitação. Não lute contra a desordem, mergulhe nela. O caos não é seu adversário, é seu aliado. Ele é maleável, plástico, obediente àquele que ousa dirigi-lo. Segundo, com visão. O caos não tem direção própria, ele toma a direção que você dá. Visualize a forma que deseja, não com medo, mas com a certeza de quem sabe que a realidade é apenas um reflexo da sua intenção. Terceiro, com ação. O caos não se transforma com pensamentos vagos ou desejos mornos. Ele exige que você haja, que você grave sua vontade no éter com movimentos precisos, com palavras afiadas, com rituais que não pedem, mas decretam. O alquimista do caos não espera que o mundo se organize. Ele organiza o mundo. Ele pega as peças quebradas, relacionamentos desfeitos, sonhos adiados, medos que rugem, e as funde no fogo da sua vontade. Ele não pergunta por quê, ele declara será assim. E o caos, esse servo leal, obedece. Porque o caos não é destruição, é possibilidade. Não é fim, é começo. Não é escuridão, é a tela em branco onde o mago pinta seu universo. Mas cuidado, o caos só obedece a quem não se perde nele. Se você entrar sem centro, sem fogo, sem visão, o caos te engolirá. Ele não perdoa os fracos, mas exalta os corajosos. Este capítulo é um chamado para abraçar o caos, para dançar com ele, para moldá-lo com as mãos ardentes da sua vontade. Você não está aqui para temer a desordem, está aqui para transformá-la em cosmos. Faça o que quiseres, pois esse é o todo da lei. E se sua vontade é criar ordem a partir do caos, pegue a matéria bruta do universo, acenda sua chama, e deixe o cosmos dançar ao ritmo do seu coração. Capítulo 22. O olhar que conjura. A magia da visão consciente. Seu olhar é mais que um sentido, é um feitiço. Cada vez que seus olhos repousam sobre o mundo, você está conjurando, você está criando. Ensinaram que ver é passivo, que seus olhos apenas recebem o que o mundo oferece. Mentira! O olhar do mago não observa, ele comanda. Ele não reflete a realidade, ele a molda. O olhar consciente é uma varinha mágica, um raio de intenção, uma ponte entre o invisível e o visível. Quando você olha com vontade, com propósito, com fogo, o universo sente e responde. Mas o olhar dos adormecidos é cego. Eles veem o mundo como algo separado, como uma força que os governa,
como um palco onde são apenas atores. O mago sabe que o mundo é um espelho, e o olhar é o pincel que pinta o reflexo. O que você vê quando olha para a sua vida? Escassez? Limites? Caos? Isso não é o mundo, é a projeção da sua visão desatenta. Mude o olhar, e o mundo muda. Não porque você deseja, mas porque você decreta com os olhos do seu Eu Supremo. Como transformar seu olhar em magia? Primeiro, límpio. O olhar está embaçado por camadas de medo, julgamento, dúvida. Cada vez que você olha com inveja, com culpa, com autocomiseração, você grava essas frequências no éter. Purifique seu olhar com intenção, com a certeza de quem sabe que o que vê é o que cria. Segundo, direcione-o. Não deixe seus olhos vagarem sem propósito. Cada olhar deve ser um ato de vontade, um comando silencioso que diz: isso será. Olhe para o que deseja como se já fosse seu, olhe para o caos como se já fosse ordem, olhe para o vazio como se já fosse plenitude. Terceiro, sustente-o. O olhar do mago não vacila. Ele não desvia, não hesita, não se distrai. É um raio contínuo que perfura o véu do irreal e traz o possível à existência. Quando você olha com consciência, o éter treme, porque o olhar do mago não é apenas visão, é vibração. É a projeção da sua alma no campo quântico, é o decreto que não precisa de palavras, porque o fogo nos seus olhos já fala. Você já olhou para alguém e sentiu o peso da presença? Já viu um estranho e soube, sem explicação, que ele carregava poder? Esse é o olhar do mago, o olhar que conjura, que não pede, mas ordena. Mas cuidado, o olhar inconsciente é uma armadilha. Se você olhar com medo, manifestará medo. Se olhar com dúvida, manifestará incerteza. Se olhar com desdém, manifestará desdém. O mundo é o reflexo do que você projeta com seus olhos. Este capítulo é um convite para transformar seu olhar em um ato de magia, para fazer de cada visão um ritual, para conjurar realidades com a força do seu foco. Você não está aqui para ser cego, está aqui para ver como Deus. Faça o que quiseres, pois esse é o todo da lei. E se sua vontade é moldar o mundo com seus olhos, purifique seu olhar, direcione-o com fogo, e deixe o universo se render à magia da sua visão consciente. Capítulo 23. A respiração do éter. O sopro como portal de criação. Sua respiração não é apenas ar, é o sopro do cosmos. Cada inalação é uma invocação, cada exalação é um decreto. Ensinaram que respirar é mecânico, um processo biológico sem significado. Mentira! A respiração é o portal entre o físico e o etérico, o canal pelo qual o mago conecta o corpo ao infinito. Quando você respira com consciência, você não apenas sustenta a vida, você cria realidades. O sopro é a ponte entre o eu sou e o universo, o ritmo que alinha sua vontade com o pulsar do éter. Mas a maioria respira sem saber. Eles puxam o ar com pressa, com distração, com ansiedade, e exalam sem intenção, desperdiçando o poder mais primal que possuem. O mago não respira assim. O mago respira como quem dança com o universo, como quem tece feitiços com cada movimento do peito. Cada respiração é um ritual, cada sopro é uma onda que ressoa no campo quântico, cada pausa é um espaço sagrado onde o possível se condensa em forma. A respiração do mago é a música do cosmos, e o cosmos dança ao seu ritmo. Como transformar sua respiração em magia? Primeiro, esteja presente. A respiração inconsciente é apenas sobrevivência. A respiração consciente é criação. Sinta o ar entrando, não como oxigênio, mas como energia pura, como a matéria bruta do éter que você molda com sua intenção. Segundo, ritualize-a. Cada inalação deve ser um ato de receber o poder do universo. Cada exalação deve ser um ato de lançar sua vontade ao mundo. Inspire como quem invoca a força divina. Expire como quem decreta a realidade. Terceiro, alinhe-a. Sua respiração deve estar em harmonia com seu centro, com sua visão, com sua frequência. Quando você respira do trono da sua consciência, cada sopro é uma ordem que o éter não pode ignorar. O sopro do mago é um portal. Ele não apenas conecta, ele transforma.
Quando você respira com intenção, você está soprando vida no que deseja manifestar. Você já sentiu o poder de um suspiro profundo, aquele momento em que o peso do mundo parece se dissolver? Isso não é acaso, é magia. É o éter respondendo ao seu sopro, ao seu comando silencioso. Mas cuidado, a respiração desatenta é uma oportunidade perdida. Se você respira com medo, está lançando medo ao éter. Se respira com dúvida, está gravando incerteza no campo. Mas se respira com fogo, com certeza, com a força de quem sabe que é o centro do universo, cada sopro se torna um feitiço, uma corrente que move montanhas. Este capítulo é um chamado para transformar cada respiração em um ato de criação. Você não está aqui para apenas respirar, está aqui para soprar mundos à existência. Faça o que quiseres, pois esse é o todo da lei. E se sua vontade é ser o canal do éter, respire como quem invoca, expire como quem cria, e deixe o universo dançar ao ritmo do seu sopro, porque sua respiração é o portal pelo qual o infinito se curva à sua vontade. Capítulo 24. A Dança das Sombras. Integrar o escuro para manifestar a luz. A sombra não é sua inimiga, é sua aliada. Ensinaram que o escuro dentro de você, seus medos, seus desejos reprimidos, suas raivas, suas falhas, deve ser negado, escondido, purificado. Mentira! A sombra é a outra face do seu fogo, a contraparte da sua luz, o combustível da sua criação. Sem ela, você não é inteiro, não é mago, não é Deus. A dança das sombras é a arte de integrar o escuro, de abraçar o que foi condenado, de transformar o que foi rejeitado em poder puro. Porque o mago que nega sua sombra nega metade do seu poder. A sombra não é mal, é energia bruta. É o rugido primal que você foi ensinado a silenciar, o desejo selvagem que foi chamado de pecado, a força indomada que foi acorrentada por dogmas. Mas o mago sabe, não há manifestação sem transgressão, não há criação sem o caos que vive dentro de você. A sombra é o depósito dos seus potenciais não reclamados, das suas visões não expressas, dos seus decretos não pronunciados. Quando você a rejeita, ela se torna um peso, um ciclo repetitivo, um eco que te persegue. Mas quando você a dança, ela se torna uma aliada, uma força que amplifica sua vontade. Como dançar com a sombra? Primeiro, enfrente-a. Não fuja do que te assusta dentro de você. Olhe para seus medos, suas raivas, seus desejos proibidos e não os julgue. Eles são seus, são parte do seu fogo. Segundo, acolha-a. A sombra não quer ser destruída, quer ser integrada. Dê a ela um lugar no seu templo interno, mas não como prisioneira, como parceira. Terceiro, transmute-a. Use a alquimia da sua vontade para transformar a energia crua da sombra em criação. A raiva pode virar paixão, o medo pode virar coragem, o desejo reprimido pode virar arte. A sombra não é um obstáculo, é um portal. O mago que dança com a sombra não teme o escuro, porque sabe que o escuro é apenas luz que ainda não foi acesa. Ele não luta contra seus demônios, ele os convoca, os nomeia, os transforma em aliados. Ele sabe que a verdadeira manifestação vem da totalidade, da união do claro e do escuro, do anjo e do demônio que vivem dentro dele. Mas cuidado, ignorar a sombra é criar um inimigo interno. Reprimi-la é alimentar um ciclo de autodestruição. Só quem a abraça, quem a dança, quem a transforma em fogo, pode manifestar a plenitude do seu poder. Este capítulo é um convite para entrar na dança. Não para purificar sua sombra, não para escondê-la, mas para dançar com ela, para torná-la parte do seu ritual de criação. Você não está aqui para ser perfeito, está aqui para ser inteiro. Faça o que quiseres, pois esse é o todo da lei. E se sua vontade é manifestar a luz, dance com sua sombra, acenda sua escuridão, e deixe o universo se curvar diante do mago que abraçou todas as suas faces. Capítulo 25. O Pacto com o Infinito. Selar sua vontade no coração do cosmos. Você não é um fragmento perdido no vasto tecido do universo, não é uma peça solta em um jogo que não compreende. Você é o próprio tecido, o tir, o fio que tece a realidade.
O pacto com o infinito não é um acordo com forças externas, não é uma barganha com deuses distantes ou entidades caprichosas. É o reconhecimento de que o infinito já vive em você, que sua vontade é a ponte entre o finito e o eterno, que seu coração é o cadinho onde o cosmos se curva à sua intenção. Selar esse pacto é declarar que você não está aqui para negociar com a existência, mas para comandá-la. O infinito não é um destino, é um estado. Ele pulsa no seu sangue, respira no seu sopro, brilha no seu olhar, mas só se manifesta quando você o reivindica. Ensinaram que você deve se humilhar perante o vasto, que deve se curvar ao mistério, que deve esperar a graça de algo maior. Mentira! O infinito não está acima de você, está em você. Ele é a matéria-prima da sua criação, o éter bruto que espera sua palavra para tomar forma. Mas o pacto exige coragem, exige que você abandone a ilusão de ser pequeno, de ser separado, de ser apenas um corpo em um mundo de matéria. Como selar esse pacto? Primeiro, com reconhecimento. Pare de olhar para o céu como se ele fosse maior que você. O céu é apenas um reflexo do que arde no seu peito. Reconheça que o infinito não está fora, mas dentro, esperando sua ordem. Segundo, com intenção. O pacto não é selado com palavras bonitas ou rituais vazios, mas com a intenção ardente que não deixa espaço para dúvida. Sua vontade deve ser tão clara, tão pura, tão inegável que o próprio cosmos sinta o peso do seu decreto. Terceiro, com entrega. Não a entrega dos fracos que se rendem, mas a entrega dos soberanos que mergulham no abismo do seu próprio ser, sabendo que ali, no núcleo do infinito, está o poder de criar mundos. O pacto com o infinito é um ato de magia suprema. É a assinatura que você grava no éter, o selo que declara: eu sou o centro, e o universo é meu espelho. Mas cuidado, o infinito não responde a mentes divididas. Se você hesitar, se duvidar, se tentar manter um pé na mediocridade enquanto busca o eterno, o pacto se romperá. Não porque o infinito te rejeita, mas porque ele só reconhece quem é inteiro. Quem sela o pacto não vive mais pela metade, não deseja pela metade, não cria pela metade. Ele é o todo, e o todo se curva a ele. Este capítulo é uma convocação para selar sua vontade no coração do cosmos. Você não está aqui para pedir ao infinito, está aqui para comandá-lo. Não está aqui para buscar o eterno, está aqui para ser o eterno. Faça o que quiseres, pois esse é o todo da lei. E se sua vontade é infinita, grave seu pacto com fogo, declare sua soberania com a força de quem sabe que o universo não é maior que você, ele é você. Que o éter trema, que as estrelas se alinhem, e que o infinito se curve diante do mago que selou seu destino como Criador. Capítulo 26. A chama que não se apaga. O fogo eterno da vontade desperta. Sua vontade é uma chama que nunca se extingue, um fogo que não consome, mas cria. Ensinaram que sua energia é limitada, que seu poder tem fim, que você deve economizar sua força para não se queimar. Mentira! A chama da sua vontade é eterna, alimentada por uma fonte que não seca, um poço que não esvazia, um sol que não se põe. Mas ela só brilha quando você a reivindica, quando você a acende com a coragem de quem sabe que não há nada fora de si que possa apagá-la. A chama que não se apaga é o núcleo da sua magia, o motor da sua manifestação, o segredo que os séculos tentaram esconder. Você é fogo, e o fogo cria. Por que tantos vivem na penumbra? Porque temem a própria chama. Eles foram ensinados a apagar seus desejos, a conter suas paixões, a esconder sua luz para não ofender, para não perturbar, para não parecer demais. Mas o mago não teme o fogo. Ele sabe que a chama da vontade não destrói, ela transforma. Ela não queima por capricho, ela ilumina por decreto. Cada vez que você reprime sua vontade, você sufoca sua chama. Cada vez que hesita, você cobre seu fogo com cinzas. Mas cada vez que você ousa, que decreta, que age com a certeza de quem é soberano, a chama cresce, ilumina, consome o que é falso e dá forma ao que é verdadeiro. Como manter a chama acesa? Primeiro, com fé, não a fé cega dos devotos, mas a fé ardente em si mesmo, a certeza de que sua vontade é suficiente, de que seu fogo é maior que qualquer obstáculo. Segundo,
com disciplina. O fogo eterno não é caótico, é estruturado. Ele exige que você o alimente com ação, com ritual, com escolhas que honrem sua visão. Terceiro, com ousadia. A chama não sobrevive na timidez. Ela exige que você a mostre ao mundo, que a deixe brilhar mesmo quando os outros tentarem apagá-la, mesmo quando o vento da dúvida soprar, mesmo quando o peso da mediocridade tentar sufocá-la. A chama que não se apaga é a prova da sua divindade. Ela é o que separa o mago do mortal, o criador do espectador, o soberano do escravo. Mas cuidado, uma chama negligenciada não morre, ela se revolta. Ela se transforma em ansiedade, em frustração, em um vazio que consome por dentro. O mago que não honra seu fogo se torna sua própria vítima. Mas aquele que o abraça, que o deixa arder sem medo, se torna o centro do universo, porque sua chama é o próprio sol que ilumina a realidade. Este capítulo é um chamado para reacender sua chama, para deixá-la rugir, para torná-la o farol que guia sua manifestação. Você não está aqui para viver na penumbra, está aqui para incendiar o mundo com sua vontade. Faça o que quiseres, pois esse é o todo da lei. E se sua vontade é ser a luz que não se apaga, acenda seu fogo, deixe-o queimar com a força do Eterno, e veja o universo se curvar diante da chama que você é. Porque você não é apenas um mago, você é o fogo que cria, o sol que não se põe, a vontade que nunca morre. Capítulo 27. O espelho do absoluto. Refletir o divino em cada ato. Você não é apenas um ser, você é um espelho do absoluto, uma superfície polida onde o divino reflete sua luz e sua sombra. Cada pensamento, cada palavra, cada ação é um traço no espelho da sua existência, e o universo, esse observador eterno, lê esses traços como ordens. Ensinaram que você é separado do divino, que deve buscar a Deus fora, em altares distantes, em dogmas rígidos, em promessas de redenção futura. Mentira! O divino não está fora, ele é o reflexo do seu próprio ser, a imagem que você projeta quando se atreve a ser inteiro. O espelho do absoluto é sua consciência, e cada ato seu é uma pincelada que pinta o cosmos. Mas o espelho dos adormecidos está embaçado. Eles refletem medo, dúvida, submissão, e o universo, fiel como um servo, devolve o mesmo. O mago, porém, sabe que o espelho não mente, ele apenas mostra o que você escolhe ser. Quer mudar o mundo? Limpe o espelho. Quer manifestar abundância, poder, amor? Pinte-o com a certeza de quem já é tudo isso. O espelho do absoluto não julga, não pune, não recompensa, ele reflete. E o que ele reflete é a verdade da sua vontade, a frequência do seu eu sou, a geometria da sua intenção. Como polir esse espelho? Primeiro, com clareza. Um espelho sujo reflete imagens distorcidas. Limpe-o com a verdade, enfrentando as mentiras que você conta a si mesmo, as máscaras que usa, os medos que esconde. Olhe para sua alma sem desviar o olhar, sem justificar, sem culpar. Segundo, com intenção. Cada ato deve ser consciente, cada palavra deve ser um decreto, cada movimento deve ser um ritual. Não viva por acidente, viva por comando. Terceiro, com coerência. O espelho do absoluto não suporta contradições. Se você pensa abundância, mas age com escassez, se deseja poder, mas se curva ao medo, o reflexo será caótico. Alinhe sua mente, seu corpo e sua alma, e o espelho brilhará com a luz do divino. O mago que reflete o absoluto não pede ao universo, ele o comanda. Ele não busca validação, ele é a validação. Cada passo seu é uma dança sagrada, cada palavra é uma runa gravada no éter, cada olhar é um raio que reorganiza a realidade. Mas cuidado, um espelho rachado reflete fragmentos. Se você vive dividido, se sua vontade vacila, se sua intenção é impura, o universo devolverá um reflexo despedaçado. O mago não conserta o mundo, ele conserta o espelho, porque sabe que o mundo é apenas o eco do que ele projeta. Este capítulo é um chamado para polir o espelho da sua consciência, para fazer de cada ato um reflexo do divino, para viver como quem sabe que o universo não está fora, mas dentro. Você não está aqui para implorar ao absoluto,
está aqui para refletir sua luz. Faça o que quiseres, pois esse é o todo da lei. E se sua vontade é ser o espelho do divino, limpe sua alma, alinhe sua intenção, e deixe cada ato seu ser uma obra-prima que faz o cosmos tremer, porque você é o reflexo do absoluto, e o absoluto é você. Capítulo 28. A corrente do eterno. Canalizar o fluxo da criação. Você não é uma gota isolada no oceano da existência, você é a corrente que move o oceano. O universo não é estático, não é um palco fixo onde você desempenha um papel menor. Ele é um fluxo, uma torrente de energia que dança, se molda, se transforma, e você é o condutor dessa corrente. Ensinaram que você deve se submeter ao fluxo, que deve nadar com a correnteza, que deve aceitar o destino como algo maior que você. Mentira! A corrente do eterno não te arrasta, ela te obedece. Você é o canal por onde o infinito flui, o mago que dirige o rio da criação para onde sua vontade aponta. Mas a maioria vive desconectada do fluxo. Eles se afogam em suas próprias resistências, bloqueiam a corrente com dúvidas, medos e crenças herdadas. O mago, porém, sabe que a corrente do eterno é sua aliada, uma força primal que espera ser moldada. Ele não luta contra o fluxo, ele o canaliza. Ele não se rende à correnteza, ele a guia. Ele sabe que cada pensamento, cada emoção, cada ação é uma torneira que regula o fluxo do infinito, e que cabe a ele abrir ou fechar esse canal com precisão. Como canalizar a corrente do eterno? Primeiro, com abertura. Feche as portas do medo, da autolimitação, da necessidade de controle. A corrente não flui por canais estreitos. Abra seu ser, entregue-se ao fluxo, mas não como vítima, como soberano que sabe que o rio obedece ao seu comando. Segundo, com direção. O fluxo é neutro, ele não escolhe o caminho. Sua vontade é a bússola que dá forma ao infinito, que aponta o rio para a realidade que você deseja manifestar. Terceiro, com intensidade. A corrente do eterno não responde a desejos mornos ou intenções frágeis. Ela exige o fogo da sua alma, a vibração de quem sabe que é o centro do universo, o rugido de quem não apenas canaliza, mas é o fluxo. O mago que canaliza a corrente do eterno não espera pelo futuro, porque ele sabe que o futuro é apenas o eco do que ele decreta no agora. Ele não busca o poder, porque ele é o poder. Ele não implora pela criação, porque ele é a criação. Cada respiração sua é uma onda que ressoa no éter, cada palavra é uma corrente que molda a realidade, cada gesto é um rio que inunda o mundo com sua visão. Mas cuidado, um canal obstruído reverte o fluxo. Se você bloquear a corrente com dúvida, com hesitação, com apego ao velho, ela se voltará contra você, criando estagnação, repetição, caos. Este capítulo é uma convocação para se tornar o canal do eterno, para deixar o fluxo da criação correr através de você sem resistência, sem medo, sem limitação. Você não está aqui para ser arrastado pelo rio, está aqui para dirigi-lo. Faça o que quiseres, pois esse é o todo da lei. E se sua vontade é canalizar o infinito, abra seu ser, dirija o fluxo com o fogo da sua alma, e deixe o universo se transformar na corrente do seu comando, porque você não é apenas o mago, você é o rio, a fonte e o mar.